Você pode abrir sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3? É um grande texto, um longo texto, na verdade. Não vou abordar ele todo, mas para a gente entender todo o pensamento do apóstolo Paulo sobre a fé, eu acho que vale a pena a gente ler todo esse texto aí. Romanos 3, 27 a 4, 25. 3:27 a 4:25. Nós estamos dando sequência aos 5 solas, nós chegamos no penúltimo. Hoje é somente a fé e semana que vem o Franklin encerra no somente a Deus glória. Então 3:27 a 4:25. Todos acharam? Eu vou ler aqui, você pode acompanhar comigo por gentileza. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que, pela fé, justificará os circuncisos e os circuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus credita justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele já tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça.
as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Um textão aí do apóstolo Paulo, talvez algo novo, um texto pouco abordado aí no nosso meio, mas muito importante aí para nós essa manhã nesse tema. O livro de Romanos é considerado uma das principais cartas do apóstolo Paulo do Novo Testamento. Se você procura um denso conteúdo doutrinário, uma rica exposição do Evangelho de Jesus, você deve ler esse livro de Romanos. Ele é chamado ou comparado por alguns eruditos como as cordilheiras aí do Himalaia. A imagem que você tem é de Paulo atingindo o cume da teologia e da doutrina cristã. Ricamente doutrinário o livro de Romanos. O livro de Romanos foi usado por Deus na história, na salvação desses grandes homens e pais aí que a gente tem. Um deles é Agostinho de Hipona, no século IV. Você deve lembrar aí que nas Confissões ele escreve a respeito dessa conversão dele. Ele era um homem imoral, né, pagão, e aí Agostinho ouve essas crianças gritando, tome, lê, e o livro que ele tinha mais perto dele era uma Bíblia. E quando Agostinho abre a Bíblia, ele abre em Romanos 13:13. Revesti-vos o Senhor Jesus e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. E aí Agostinho, então, lendo o livro de Romanos, ele alcança a graça do Senhor Jesus. Depois dele a gente podia citar John Wesley. John Wesley, voltando da viagem missionária que fez à América, agora está em Londres, lá no século XVIII, e ele está numa reunião dos irmãos morávios. Esses irmãos estão lendo a introdução ou o prefácio do comentário de Romanos que Lutero tinha escrito no culto. Eles estão lendo um comentário. E John Wesley está sentado, e conforme John Wesley está ouvindo o prefácio desse comentário de Lutero sobre Romanos, ele também se converte. Nas palavras dele, ele diz que viu somente Cristo para a sua salvação. Um outro homem também, teólogo, chamado Francis Schaeffer, ele vai dizer que o livro de Romanos era até pouco tempo lido nas universidades de direito na América para ajudar aqueles universitários a como desenvolver melhor as suas argumentações e suas teses. Essa igreja também foi fundada sobre o solo do livro de Romanos, né? Durante 2 anos nós caminhamos estudando o livro de Romanos, e foi só 2 anos porque nós tivemos que correr no final ainda, porque nós tínhamos que vir para domingo e a gente decidiu encerrar então o livro de Romanos. Mas talvez o homem aí que a gente herda mais esses benefícios em que Deus usou o livro de Romanos foi um ex-monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Lutero, olhando para trás, lá em 1545, agora, já olhando para trás na sua conversão, ele vai narrar para a gente a experiência que ele teve com o livro de Romanos. Eu coloco aí para a gente observar o que Lutero diz, porque tem a ver com esse tema de somente pela fé ou justificação pela fé. Olha o que Lutero diz, a experiência dele com esse livro de Romanos. Ele diz: eu odiava essa expressão, justiça de Deus. Assim, ainda que eu vivesse como um monge repreensível, sentia que era pecador diante de Deus, com uma consciência extremamente perturbada. Não conseguia acreditar que ele fosse aplacado por minha satisfação. Eu não amava, eu odiava o Deus justo, que pune os pecadores, e secretamente, se não de modo blasfemo, com certeza murmurando muito, eu estava zangado com Deus. Olha agora a experiência no livro de Romanos. Finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, atendia ao contexto das palavras, ou seja, agora ele vai citar Romanos 1,17. Nele, ou no Evangelho, a justiça de Deus é revelada, como está escrito: aquele que pela fé é justo e pela fé viverá. Nesse ponto, comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive, veja, por dom de Deus, ou seja, pela fé. Lembra que o grego de Lutero com Romanos é que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Ele pensava que somente era revelada essa virtude divina de ser justo e como Deus pune pecadores no Evangelho. Mas aí ele descobre, lendo o livro de Romanos, que Deus não é só justo, mas também justificador daqueles que têm fé. E aí ele vai dizer então nas últimas palavras aí que eu coloco: nesse momento, senti ter nascido de novo,
e entrado no paraíso pelas portas abertas. Isso para mim foi verdadeiramente o portal do paraíso. Então veja, gente, que a doutrina da justificação pela fé foi talvez uma das principais doutrinas que os reformadores redescobriram naquele século XVI. Nas palavras de Lutero, esses cadeados de obra da lei, de mérito próprio, foram arrebentados. E agora ele tem esse portal, esse paraíso aberto para ele, mediante essa doutrina da justificação somente pela fé. Lembra, a gente tem repetido aqui, que a frase que resume aquela teologia medieval da Igreja Católica Romana é: Deus não negará graça a quem faz o melhor. A linguagem usada pela Igreja Católica Romana naquela época era de medicina. O homem em seu pecado, ele está doente. E conforme os sacramentos da igreja vão sendo ministrados, você vai recebendo mais graça e você vai alcançando justiça perante Deus. Um dia você tem que chegar nesse status de falar: agora eu estou justo perante Deus. Obviamente ninguém conseguiria viver assim. A incerteza na salvação era muito grande, todos viviam com medo de Deus, o que abriria grande porta aí para as indulgências. E qual que é o portal ou o paraíso? Corta para mim esses dois aqui, Ed. Tá cortado? Qual que é o portal ou o paraíso de Lutero? Ele começa a descobrir que a justificação não é algo que está dentro de você e que você vai se tornando justo. Mas a justificação é um ato que acontece fora de você. Na verdade, você não tem justiça própria. Cristo é justo. E se você confiar em Cristo, uma vez você confia nessa obra, agora essa justiça é imputada a você, como Franklin usou a linguagem de novas vestes ou de roupimento, de uma roupa, né, que você coloca justas, as nossas roupas sujas são trocadas, os nossos pecados são imputados a Ele e a justiça dele é imputado a nós. Lutero então descobre que essa justiça não é o que nós produzimos. A justiça está em Cristo e nós temos simplesmente que crer nessa obra. A linguagem que ele usaria não é de medicina, é uma linguagem de tribunal. Na verdade, essa justificação é uma vez só que Deus te declara justo. E uma vez que você confiou em Cristo e você é declarado justo, esse período, né, essa escatologia, ela é antecipada e já realizada na sua vida. Você sempre será justo perante Deus, independente da obediência às obras. É libertadora essa experiência. De fato, para Lutero, é um grande paraíso que se abriu. E aqui, gente, a gente vale lembrar que fé não é obra. Fé recebe o que a graça oferece. Fé recebe o que a graça oferece. Fé não é obra. Fé não é mérito próprio. Fé é esse instrumento que você confia nessa obra, que foi realizada fora de você. E uma vez que você confia nessa obra, Deus imputa então essa justiça de Cristo a você e você é declarado justo. Fé não é obra. Eu coloco uma descrição que John Stott faz sobre fé que vai nos ajudar aí de maneira simples a entender o que é fé, né? Olha o que ele diz. Fé é acreditar ou confiar, veja, em uma pessoa. E sua razoabilidade depende da confiabilidade da pessoa em quem se acredita. Em linhas gerais, o que é fé? É confiar, não é obra, não é mérito. Quando a gente fala que a gente tem fé, nós estamos confiando em alguém e reconhecendo a nossa insuficiência, e por isso então nós temos que confiar em uma outra pessoa. Mas eu gosto dessa descrição dele, porque ele vai dizer que a fé não anula a razão. Faz sentido ter fé. O que ele está dizendo é que você tem que confiar naquele que é confiável. E quando você confia naquele que é confiável, você não anula a razão. Por isso que ele vai dizer, a sua razoabilidade depende da confiabilidade da pessoa em quem se confia. Nesse sentido, se Deus é confiável e você crê e confia nesse Deus, faz todo sentido você ter fé e você não dê um tiro na sua razão. Fé não anula a razão nesse ponto. Então eu queria olhar com vocês, vou quebrar o texto de Romanos só em alguns subtítulos, não dá para tratar ele todo, mas do que Paulo explica para nós a respeito da fé, nesse importante capítulo aí que ele coloca para a gente, tanto 3 quanto 4. Meu primeiro ponto com vocês essa manhã aí.
A fé exclui a vanglória. Paulo vai ensinar para a gente que fé exclui vanglória. Olha o verso 27. Onde está, então, o motivo de vanglória? Ele vai dizer, é excluído. Mas baseado em que vocês não vão se orgulhar? Na obediência da lei? Ele vai dizer, não, vocês não vão se orgulhar, parafraseando o apóstolo Paulo, porque vocês têm fé. Em outras palavras, quem tem fé não pode ser orgulhoso. Por que Paulo vai tratar essa questão de orgulho aqui, de vanglória? Porque há em todo ser humano essa tendência de se relacionar com Deus e de ser aceito com Deus com base no mérito próprio. Nós temos essa tentação constante de que o meu relacionamento com Deus depende de quanto Tiago vai obedecer à lei e quanto Tiago recebeu ou alcançou o mérito para isso. Paulo já explicou na carta aos Romanos de como os judeus eram orgulhosos nesse sentido. Olha aí, pelo menos 2 versículos dele tratando esse orgulho dos judeus. Romanos 3,17, ele vai dizer, você que leva o nome de judeus, veja, você se apoia na lei. E você orgulha-se em Deus. Você, no 3,23, você que se orgulha, de novo, você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo à lei. O que os judeus faziam? Nós temos a lei, eu me orgulho na lei porque eles achavam que, mediante a obediência da lei, eu seria declarado justo perante Deus. Lembra lá em Romanos capítulo 9, versos 4 e 5, Paulo vai citar quase 8 benefícios que esse povo judeu teria, deles é a aliança, patriarcas, o templo, deles vem a linhagem de Cristo, e tudo isso era motivo de orgulho para eles. Mas Paulo está falando, vocês vão se orgulhar por quê? Se for mediante obras o relacionamento de vocês com Deus, há razão para se orgulhar, mas se é mediante a fé, não há razão para orgulho. Paulo também vai falar dos gentios que se orgulhavam em Romanos, não só judeu, mas também gentios. Romanos capítulo 1, verso 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, veja, arrogantes e presunçosos. O que Paulo está mostrando para a gente? Há uma tentação em todo ser humano de se relacionar com Deus na base do mérito próprio. Você quer ver como é verdade? Deixa eu colocar isso aqui no exemplo prático para a gente nessa manhã. Faz 2 perguntinhas para quem é cristão, e você vai ver que é verdade. A primeira perguntinha, você é salvo? E aí presta atenção quem está na classe de membros, que são as 2 primeiras perguntas que nós temos para quem quer fazer membresia na Igreja da Trindade. Nós vamos dar a resposta, viu gente? Anota. Primeira perguntinha que a gente faz, você é salvo? Aí se espera que a pessoa vai responder para nós, né, que é membrar na Trindade, sim. A segunda perguntinha crucial que a gente pergunta, com base no quê? Normalmente, isso não é só com as entrevistas, né? Não estou pegando ninguém para exemplo aqui, mas essa pergunta você pode aplicar para qualquer um. Normalmente a resposta vai ser o seguinte, porque eu fui batizado quando eu tinha tantos anos. Você é salvo por quê? Porque eu ia à igreja desde que eu era criança. Porque eu gosto de ler a Bíblia. Porque eu vou ao culto. Normalmente a base da nossa salvação é porque eu... E se a base da salvação é porque nós temos muito que se orgulhar nessa manhã. Porque nós fizemos todo o trabalho. Mas Paulo está falando, não, é porque ele. A obra é dele. Esse evangelho da graça, nós recebemos por pura graça de Deus, algo que acontece fora de nós. Logo, se nós cremos nessa obra, onde está o motivo de vanglória de vocês? Nesse sentido, a fé exclui a vanglória. Lembra? Paulo gastou 3 capítulos em Romanos, de 1 a 3, mostrando quão pecadores nós somos. Franklin tratou disso logo numa das introduções da mensagem dele, de quão presos e mortos nós estamos em nosso pecado. E aí, quando Paulo vai mostrar o plano de salvação, você não é nem mencionado nisso. Olha aí Romanos 3, o Franklin passou, por isso eu só coloco algumas informações, mas a fonte da nossa justificação é Deus e sua graça. Lembre, vocês foram justificados gratuitamente por sua graça. Você não fez nada. Embaixo, a base da nossa justificação, Cristo e a sua cruz, por meio do sacrifício de propiciação, mediante o seu sangue, mediante a redenção. Você não fez nada. Meio da justificação, como que esse benefício vem a nós?
confiando. Fé não é obras, por isso que a fé exclui toda vanglória. E vale lembrar, fé é um dom de Deus. Se fé é um dom que Deus te dá, como é que você vai se vangloriar? Lembra do caso de Lídia, lá em Atos capítulo 16, verso 14? Paulo está pregando o evangelho, diz o texto, o Senhor abriu o coração de Lídia e ela recebeu a mensagem. Fé. Quando seu coração foi aberto e você teve fé, Deus te deu essa graça. Como é que você vai ser orgulhoso? Portanto, numa comunidade de fé verdadeira, o orgulho não pode existir no nosso meio, mas a adoração deveria ser aquilo que caracteriza uma comunidade de fé verdadeira. Fé exclui a vanglória. Segundo ponto. Fé exclui discriminação. Fé exclui discriminação. Olha o verso 30 aí que o apóstolo Paulo vai dizer. Vai falar que existe só um Deus. E pela fé ele justifica tanto os circuncisos quanto os incircuncisos. Para nós, isso aqui é simplesmente uma informação a mais, mas se você fosse judeu, você ia ficar escandalizado com essas palavrinhas do apóstolo Paulo. Lembra aí que a circuncisão pro judeu era de extrema importância, era aquilo que representava que Yahvé tinha feito uma aliança com eles, através da circuncisão, eles saberiam que nós somos o povo escolhido, o povo da aliança, e o que Paulo está falando agora é que é independente da circuncisão. Independente se você é judeu, independente se você é gentil, os incircuncisos para os judeus seriam os gregos, seriam os romanos, seriam aqueles pagãos, seriam todos aqueles que não pertencem a essa nação. Circuncisão para o judeu era essa questão de identidade para eles. E Paulo está falando, perante a cruz de Cristo, tudo é nivelado. Se o incircunciso tem fé e se o circunciso tem fé, é por aí que eles vão receber essa justiça de outro, no caso de Cristo, a eles. Portanto, perante a cruz de Cristo, não há distinção de raça, de nacionalidade, de classe, de sexo ou de idade. O que nós precisamos é ter fé. Deus não aceita um povo em detrimento do outro, porque aquele povo é de Israel ou outro povo é brasileiro. É isso que Paulo está dizendo. Independente da circuncisão ou da incircuncisão, é pela fé que Deus justifica. Nós também temos essa tendência de discriminar, muitas vezes, os nossos irmãos. Normalmente, aqueles que têm mais conhecimento, a gente olha para esses irmãos mais dotados de conhecimento e nós achamos, ainda que inconscientemente, que esses irmãos são melhores que nós, ou a salvação deles é mais nítida, eles têm mais favor de Deus, e aquele irmão que é simples, às vezes iletrado, nós acabamos colocando ele em outro nível. E Paulo está falando, não. A fé exclui discriminação aqui. Circuncisos e incircuncisos, independente da raça, idade, independente se é homem ou se é mulher, basta ter fé e será plenamente aceito por Deus. Fé exclui discriminação. Terceiro ponto. Fé não anula a lei. Fé não anula a lei. Olha o verso 31 aí. Anulamos então a lei pela fé? Ele vai dizer, de maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. O que você diria para o apóstolo Paulo quando ele está batendo na teclinha que você é justificado independente pela obediência à lei? Pensa você agora sendo um judeu ouvindo essa mensagem, esse evangelho da graça. Paulo, você não pode dar uma ênfase muito grande nisso. Porque se você começar a falar que nós somos justificados, declarados justos, independente do que nós fazemos, o povo vai abandonar a lei. E é isso que Paulo levanta agora aqui. Será que quando a gente tem fé, a gente abandona a lei? Será que a gente não cumpre mais, por exemplo, os 10 mandamentos? Simplesmente porque fomos aceitos aí pela fé? Olha a resposta de Paulo. De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. O que eu posso estar dizendo aqui com confirmamos a lei? Uma vez que você tem fé e foi justificado por Deus, você quer viver agora agradando a Deus. Então você vai cumprir a lei. Você vai cumprir com os 10 mandamentos. Lembra do que é
fé verdadeira? Olha esse texto aqui de Gálatas 5:6, gente. Porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo... A verdadeira fé é obediente. A verdadeira fé é atuante. Por isso que não cabe o irmão que diz, não, eu tenho fé em Deus, mas vai viver de maneira libertina. Verdadeira fé não anula a lei. A verdadeira fé cumpre a lei. Não cabe também ao irmão que diz que tem fé verdadeira, mas vive nessa frouxidão espiritual constante. A verdadeira fé é atuante, a verdadeira fé atua pelo amor, a verdadeira fé cumpre com a lei. Nós não dependemos da lei para a salvação, mas uma vez que fomos salvos, cumprimos com a lei. Nesse sentido, a fé não anula a lei. Deu para entender esse ponto de Paulo? Deu? Legal. Agora, Paulo vai provar o seu ponto, gente, de uma maneira que é sensacional mesmo. O pessoal que estuda direito tem que estudar realmente o apóstolo Paulo para trabalhar a argumentação com ele. O cara é bom no que ele faz. No capítulo 4, ele vai pegar 2 exemplos para confirmar toda essa argumentação que ele tem levantado, começando ali do 3:21 e agora até onde a gente caminhou aqui. Ele vai pegar 2 exemplos. E olha os 2 exemplos que ele vai pegar para confirmar que a salvação e a justificação foi sempre pela fé. E aqui nós faremos bem se prestar atenção, porque há uma ideia dentro das igrejas hoje em dia, de que o povo do Velho Testamento foi salvo por obediência à lei. O povo do Novo Testamento é salvo mediante a graça. Nós normalmente fazemos essa dicotomia. Agora veja o que Paulo vai fazer. Ele quer provar o ponto. Todos são salvos pela fé em Cristo. Vou pegar o exemplo para vocês, ele vai pegar 2. Abraão e Davi. Abraão é o primeiro patriarca aí do povo judaico, né, dos judeus. Abraão, os rabinos chamariam ele de síntese da lei. Para os rabinos, Abraão foi declarado justo porque cumpriu com a lei. Ele alcançou o status de justiça. E aí Deus olhou para ele, Abraão, você é muito bom, justo. Era esse o pensamento da época. E aí Paulo então vai pegar, eu vou pegar Abraão como exemplo então para vocês. E o segundo que ele pega é o rei Davi. Se você leu lá 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Davi é esse paradigma de um reinado excelente, de um reinado que Deus aprova. Andou segundo Davi ou não andou segundo Davi. Ele pega 2 grandes exemplos para provar que tanto Abraão quanto Davi foram justificados pela fé e não mediante obediência à lei. Olha aí meu 4º ponto, então, o exemplo de Abraão, e agora a gente só vai ser mais resumido, né? Abraão foi justificado pela fé. Veja no versículo 1 e 2, ele vai trazer Abraão à tona, né? Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, olha só, ele tem do que se gloriar. Ele volta a trazer o orgulho, né? Mas não diante de Deus. Lembra da historinha de Abraão? Josué capítulo 24 vai dizer que Abraão e sua família eram idólatras. Abraão é nosso iraquiano preferido, de onde ele vem, né? A Mesopotâmia. O pai dele morre. Chega em Gênesis capítulo 12, o Senhor, pela sua graça, olha para esse homem idólatra, pela sua graça, e faz uma aliança com ele. Abraão, você vai ter um descendente que todos serão abençoados, você vai ter terra e de ti serão benditas todas as famílias. Legal. Passam-se vários anos, chega em Gênesis capítulo 15. Abraão já está olhando ali para o servo dele, chamado Eliezer, de Damasco, e falando, Senhor, o meu descendente não vem, eu já estou com uma idade avançada, Sara, minha mulher, ela é estéril, está aqui alguém que você pode usar como descendente. O Senhor fala, não, Abraão, eu vou te dar um filho da promessa, e aí sim, Abraão creu e Deus justificou ele. Aí em Gênesis capítulo 17, passado também vários anos, vai vir a circuncisão de Abraão. Essa é a historinha resumida. Como é que Paulo aqui vai trabalhar e provar o ponto que Abraão não foi justificado pelas obras? Ele vai usar 2 argumentos, a escritura e a lógica. Primeiro ele vai dizer no versículo 3, judeus, vocês querem falar de Abraão comigo? Quer saber se foi pela fé ou pela obra? Olha o que ele diz, que diz a escritura.
Vocês conhecem bem a Escritura, não conhece? Então o que diz a Escritura? E aí ele vai citar Gênesis capítulo 15, verso 6. Essa historinha que eu narrei para vocês. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. O ponto na Escritura está provado. Não está falando que Abraão foi obediente à lei. Que Abraão fez algo e aí Deus falou, nossa Abraão, como você é bom, você vai ser justificado. Não, Abraão creu. E ele vai usar a lógica, os versículos 4 e 5, Paulo vai usar a lógica do salário. Que aquele que trabalha, ele tem que receber o salário como uma dívida. É o que ele diz no verso 4. Agora, gente, presta atenção no verso 5, se possível, pinta isso aí na sua Bíblia, que é demais. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Aquele que não trabalha, mas confia. Veja que fé não é obra. É uma antítese aqui. Aquele que não trabalha mais, confia. O que Paulo está falando? Abraão não trabalhou. Abraão não trabalhou. O que Paulo está dizendo é que você também não trabalhou. Que Deus não te devia nada. Deus não tinha dívida com você. Deus não tinha salário para pagar para você. Você não trabalhou para a sua salvação. Você simplesmente confiou. Aquele que não trabalha, mas confia. Nós faríamos bem hoje em dia se entendêssemos esse versículo 5. Em tempos em que o mercado da barganha com Deus está em crescimento. As indulgências modernas continuam. Você quer favor divino? Ora desse jeito aqui, ó. Aí o cara te dá uma fórmula mágica de oração. Não, você tem que chegar mais perto de Deus. Sabe onde você tem que subir? No monte. Porque lá a oração acontece de maneira diferente. Você quer favor divino? Quer aceitação divina? Profetiza, meu irmão. Declara, se veste desse jeito, se veste daquele jeito, faz a campanha A, B, C, faz a sua obra. Aí está aqui Paulo falando, aquele que não trabalha, mas confia naquele que trabalhou, esse sim vai ser declarado justo. Aí, o último ponto que Paulo levanta, não é só que Abraão foi declarado justo, mas Davi também foi declarado justo pela fé. Dos versículos 6 a 8, agora ele traz à tona o exemplo de Davi. E Paulo aqui, ele é seletivo no salmo que ele vai usar para trazer o exemplo de Davi, que ele traz um salmo em que Davi está confessando seus pecados. Qual que é o ponto de Paulo aqui? Eu acabei de mostrar para vocês que Abraão era ímpio. Veja, versículo 5, ele justifica o ímpio. Ele não trabalhou. Quer falar de Davi comigo? Davi era um homem cheio de pecado. Por isso que ele traz aqui o Salmo 32. Veja, olha a ênfase. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões. Palavrinha de Davi aqui. Cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a que o Senhor não atribui culpa, transgressão, pecado, culpa. Esse era Davi. Mas mesmo assim, Davi foi declarado justo mediante o quê? Boas obras e obediência à lei, porque ele confessou, porque ele confiou, e aqui o Salmo 32 como um bom exemplo. Davi não foi declarado justo e não alcançou favor divino, porque Davi era o cara, porque Davi cumpriu com a lei e foi obediente à lei, mas simplesmente porque ele confiou, porque ele creu em Deus. Para mim, para nós, o argumento de Paulo está posto, mas eles voltariam ainda com mais um argumento. Eles, no verso 10, olha aí na sua Bíblia, no verso 10, eles querem ainda voltar nessa discussão de Abraão. Paulo, você está falando que Abraão foi declarado justo, mas aí no verso 10 eles vão falar sobre quais circunstâncias, Paulo, Abraão foi declarado justo. Olha a perguntinha como é tricky, né? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Se Abraão foi declarado justo depois de ter sido circuncidado, eles poderiam falar... Está vendo? Primeiro ele circuncidou, primeiro ele obedeceu à lei, e aí foi declarado justo. Mas Paulo vai dizer no verso 10, não foi depois da circuncisão que ele foi declarado justo, mas foi
antes. E aí ele anula toda expectativa de uma justificação por obras. No verso 11, na parte B, ele vai dizer, Paulo, que Abraão é o pai de todos os que creem. Aqui também seria um escândalo para os judeus. Lembra que os judeus discutindo com Jesus, lá em João capítulo 8, eles perguntam para Jesus, você é maior que o nosso pai Abraão? Os gentios que fossem prosélitos e frequentavam a sinagoga, os gentios não chamariam Abraão de pai. Tamanho orgulho que os judeus tinham de Abraão é o nosso pai. Os gentios falariam, Abraão é o pai de vocês. E agora está Paulo falando, Abraão é pai de todos aqueles que creem. Se Abraão é pai de todos aqueles que creem, todas as promessas que foram feitas a Abraão, nós temos direito. Abraão, você vai ter uma terra, nós também esperamos uma terra permanente. Abraão, mediante a sua descendência, todos serão abençoados. Nós sabemos quem é o descendente verdadeiro de Abraão, chamado Jesus Cristo, e por meio dele nós somos também abençoados. Abraão é pai de todos aqueles que creem. Quais são as aplicações que a gente tira então desses pontos que Paulo levanta? A fé exclui a vanglória, a fé exclui discriminação, a fé não anula a lei, Abraão foi justificado pela fé e Davi foi justificado pela fé. A pergunta que a gente tem que fazer essa manhã, gente, é: será que minha fé é verdadeira então? Se Abraão é pai e exemplo para a nossa fé, a pergunta que a gente tem que fazer é: será que a minha fé é verdadeira? Será que a minha fé é essa fé que justifica? Não porque ela é a base, mas essa fé verdadeira que eu confiei na obra de Cristo Jesus. Eu quero então tirar a aplicação do próprio texto e eu encerro nessas aplicações com você nessa manhã. O próprio texto fornece para a gente as aplicações. Aplicação número 1. Tenha fé em Deus. Olha o verso 17. Ele é o nosso Pai, ali no finalzinho da parte A, Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus em quem creu. Quer saber se sua fé é verdadeira ou não? Em primeiro lugar, tenha fé em Deus. Mas ter fé em Deus é um negócio tão beabá, você está ensinando a gente a ter fé em Deus? Eu estou, sabe por quê? Porque a fé foi banalizada hoje em dia. Quer uma prova disso? A pessoa chega para você e fala assim, você está passando por um momento difícil na vida? Estou. Cara, tenha fé. Sabe o que ela está falando para você? Mesmo se ela é incrédula e não é uma pessoa cristã, acredite, seja otimista. Melhore aí sua autoestima. Pense que a circunstância vai mudar. É esse otimismo obstinado. A fé hoje em dia está banalizada. Mas Abraão não tinha fé em si mesmo. Para Abraão, a fé não é esse autoestima, esse pensar positivo, né? O tenha fé hoje em dia é, cara, pensa positivo. Mas Abraão creu em Deus. E que Deus é esse que Abraão creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus verdadeiro. Se você quer saber se sua fé é verdadeira ou não, creia em Deus, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Por isso que Abraão poderia ir lá e sacrificar seu filho Isaque. Porque no caminho, como vai dizer o autor de Hebreus, ele sabia, mesmo se eu matar o meu filho, esse Deus dá vida aos mortos. E chama à existência coisas coisas que não existem como se existissem. Tenha fé em Deus. Lembra a palavrinha de John Stott? A fé é a confiança em alguém. Quem é o objeto da sua fé? Tem que ser Deus. E é por isso que a fé, gente, é poderosa. Não porque a fé é poderosa, mas porque o objeto da nossa fé é esse Deus da Bíblia vivo e verdadeiro. Minha segunda aplicação. Tenha fé no Deus que fala na sua palavra. Não tenha só fé em Deus, mas tenha Deus que fala na sua palavra. Olha o verso 20. Abraão não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Se você crê em Deus, você tem que crer na sua
promessa na sua palavra. Aqui não há espaço para essa separação. Não, eu creio em Deus, mas e a Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia é coisa do passado, a Bíblia eu já não sei se eu acredito. Então sua fé não é verdadeira. Porque Abraão creu na promessa. E nós não só cremos em Deus, mas nós cremos também na palavra de Deus. Portanto, a segunda aplicação é: tenha fé no Deus que fala na sua palavra. Terceira aplicação para nós nessa manhã. A fé verdadeira encara a realidade. A fé verdadeira encara a realidade. Esse ponto é bom, gente, porque nós cristãos somos acusados hoje em dia de que nós cremos porque é um escape da realidade para nós. Nós somos acusados de escapismo, né? Vocês, para anular a realidade, vocês criam a religião de vocês. Mas a fé verdadeira reconhece a realidade. Olha Abraão, o pai da fé, reconheceu que o seu corpo já estava velho, ou sem vitalidade, pois contava com 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Nós, até cristãos, nós temos essa tendência de falar conosco, né, entre nós, assim, se alguém está passando por necessidade ou com problema, não pensa no problema não, esquece, não fica olhando para o problema. Alguns vão dizer que dá até azar. Olha para Deus. Mas aqui é o pai da fé. Abraão encarava a realidade dele. O cristão encara a realidade com a sua fé. A diferença é que ele não coloca a fé na circunstância ou na realidade, mas no Deus que está acima da realidade. Aplicação 4, penúltima. A fé permite dúvidas. E aí, meu irmão, ouve isso aqui nessa manhã, porque talvez você está lutando com várias dúvidas aí no seu coração. E porque você está lutando com várias dúvidas no seu coração, às vezes você questiona a sua fé. Mas a fé verdadeira permite dúvidas. Abraão é o nosso pai da fé. Por 3 vezes Deus tem que chegar para ele, renovar ou lembrá-lo da aliança novamente. Por quê? Porque esse homem vivia duvidando, porque a fé dele não era forte. Aqui não há espaço para essa ideia popular de que sua fé é fraca, sua fé é forte, é por isso que você não está alcançando as coisas. O nosso pai da fé duvidava. Em Gênesis capítulo 15, quando o Senhor diz que Abraão creu e ele foi justificado, ali em Gênesis capítulo 15, ele está dando um servo da casa dele, falando: Senhor, eu já estou velho, usa meu servo. Está aqui Eliezer. Porque nem sei mais se isso vai acontecer na minha vida. O nosso pai da fé lutava com Deus, argumentava com Deus. Não há espaço aqui para nós batermos uns dos nossos irmãos falando: tá vendo? É porque sua fé é muito pequenininha. A culpa é sempre da fé. Lembra ele do pai Abraão, o nosso pai de todos aqueles que creem. A fé permite dúvidas. O oposto de fé seria incredulidade. Abraão não foi incrédulo. Abraão, crendo em Deus, lutava com Deus e questionava Deus, mas não abandonava e não deixava de crer em Deus e sua palavra. Por último, e talvez o mais importante, a fé verdadeira confia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu creio em Deus. Que Deus que você crê? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Deus que você crê tirou Cristo Jesus da equação, essa fé não te justifica. Se Jesus não está na equação dessa fé, essa fé não te justifica, essa fé não é verdadeira, essa fé não é bíblica. Pergunte a todo mundo, gente, generalizando. Você crê em Deus? Até o cara que canta funk lá no morro vai falar: fé em Deus. Todo mundo crê em Deus. Deus no controle. Mas que Deus que você crê? Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você traz Jesus Cristo para a equação, aí que está a prova se a fé é verdadeira ou não. Olha aí. Mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor.
Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Você já encarou os seus pecados? Você entende que Jesus tinha que morrer pelos seus pecados? Você entende que não há justiça própria em você? Que Ele é o aceito, Ele é o justo, por isso Deus o ressuscitou, por isso Ele foi aceito em nosso lugar? A fé precisa ter Jesus na equação, porque senão essa fé não te justifica. Eu termino com o verso 5, deixando aí bem frisado na nossa memória nessa manhã. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Talvez essa manhã você entrou aqui, meu irmão ou minha irmã, se sentindo sujo, se sentindo um ímpio. O meu apelo para você não é mude, não é trabalhe, mas é confie no justo. Confie em Jesus Cristo. Ele foi aceito por você. Pelas suas próprias forças você não vai conseguir mudar. Você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Mas nessa manhã, confia. Não é pela força do seu braço, Ele já realizou a obra, simplesmente confie. Se você aqui é esse cristão que tem se relacionado com Deus na base do mérito próprio, do esforço pessoal, você está cansado, isso cansa. Esse legalismo pesa nos seus ombros. Confia. Você já foi plenamente aceito por quem Jesus Cristo é. E se você é um cristão e tem fé verdadeira aqui nessa manhã, trabalhe, porque a verdadeira fé atua, ela trabalha e ela cumpre a lei. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha essa verdadeira fé em Cristo Jesus, o justo, que morreu pelos nossos pecados e que foi ressuscitado para a nossa justificação. Amém. Vamos orar. Senhor, se fôssemos deixados para sermos aceitos pelo nosso próprio trabalho, que esperança teríamos? O Senhor realizou uma boa obra, uma obra perfeita. Já não há mais obra a ser feita para a salvação. O Senhor fez tudo por nós. Nessa manhã, nós cremos. Nessa manhã, nós confiamos. Nós reconhecemos nossa insuficiência. Reconhecemos que somos ímpios. E por isso olhamos para Jesus Cristo, o justo, que morreu pelos nossos pecados e que foi ressuscitado para a nossa justificação. Então dá-nos fé verdadeira, Senhor, nessa manhã. Se há incrédulos aqui nessa manhã, dá essa fé verdadeira. É o Senhor quem concede, é o Senhor quem abre coração, e é o Senhor quem dá o dom da fé. Se há aqueles que são ímpios, que nunca creram, que estão se sentindo sujos em seus pecados, ajuda-os a crer, Senhor. Se há cristãos que estão aqui no nosso meio, estão ou se relacionavam contigo até hoje, por mérito próprio, por esforço pessoal, tira o fardo desses ombros hoje, Senhor. Ajuda-os a crer em Ti. E que todos os cristãos que estão aqui com fé verdadeira possam trabalhar, possam atuar em amor como prova de uma fé verdadeira. Nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que é perfeita e revigora a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus os abençoe.